Olha, já que você tá falando desse momento decisivo da vida da gente, de escolher uma faculdade, etc., existe uma discussão que eu vejo... Caralho, eu tô com uma tosse muito chata, gente. Existe uma confusão de, tipo... Tem muita gente muito grande na mídia que fala assim, mano, hoje em dia não compensa fazer uma faculdade. O que você acha disso? Tem gente que realmente leva essas ideias pra frente e fala assim, mano, o tempo que você perde fazendo faculdade, você deveria estar trabalhando, fazendo dinheiro, enfim, o que você acha disso? Sabe o que eu acho? Na verdade, eu acho que eu prefiro não culpar as pessoas que estão falando isso, porque isso é um reflexo, infelizmente, do que está acontecendo ultimamente, de que muita gente está passando por necessidade, o Brasil está de volta no mapa da fome, e para muita gente deixou de ser uma opção. Tipo assim, a gente teve no ano passado o Enem com menor inscrição da história. Nossa, eu vi Nossa, isso. É triste, isso eu não tinha visto. É triste. Da história. Tipo assim, o Enem já chegou a ter 8 milhões de pessoas fazendo. Ano passado, se eu não me engano, foram menos de 3. Porque, e ainda teve, no ano da pandemia, né, teve 70% de abstinência. Você imagina, tipo assim, de todas as pessoas que fizeram Enem, a cada 10 pessoas, 7 não foram. O pessoal fez a prova, Mano, eu não imprimiu. sabia. Por quê? Porque muita gente deixou de considerar, né, uma opção. Pra muita gente deixou de ser opção. Se você tá passando fome em casa, você não tem como você estudar e você tirar um dia, você pagar R$ 85 pra fazer a prova. E você ficar o dia Super inteiro lá. difícil. E pra muita gente que sabe que às vezes não vai se dar bem, que não conseguiu estudar. Então, assim, eu prefiro não culpar, porque o problema não é dessas pessoas estarem falando isso, porque, infelizmente, nesse desgoverno e nesse contexto que a gente tá vivendo, pra muita gente deixou de ser lucrativo, deixou de ser algo que, com um diploma de ensino superior eu vou ter uma vida melhor. Pra muita gente isso não é uma realidade. Quantas pessoas que a gente vê, por exemplo, as piadas lá de que todo Uber é engenheiro. Renato Albani manda muito essa. Então, tipo assim, eu não culpo a pessoa que fala isso, eu culpo o sistema que fez isso se tornar uma realidade, pelo menos pra muita gente. Entendi. Mas é muito, muito triste, assim, eu tento não sofrer muito com isso e não transmitir muito isso, porque eu tento motivar as pessoas, né? Querendo ou não, também faz parte do meu trabalho fazer com que a pessoa se sinta confiante a ponto de ir pra prova, porque a desistência no dia da prova, né? Gente que falta no dia, ou então que vai no primeiro dia, acha que foi mal e já não vai mais no segundo, é gigantesca, é coisa de... E a gente precisa de pessoas estudando também, né? Sim. De pessoas se formando, porque... Mítico, se a gente for depender só de nós, que é youtuber, nós não vai no hospital mais, mano. Não vai. Entendeu? Então tem esse lance também, tem que incentivar. Eu vi essa parada, né, da pior descrição do Enem e tal. E aí, muito triste, porque eu lembro, mano, quando eu fui fazer... Eu não tinha Você me fez Enem? Fiz, pô, 2013. Foi dos Lei imigrantes. seca. Lei seca no Brasil. E aí eu lembro que eu fui fazer despreparado total, né? Até... Não se estudou, não fez porra nenhuma. Estudei, mas no que tava no meu alcance. E perto do que era pra ter estudado, totalmente despreparado. E também não tinha esse lance dessas videoaulas no YouTube. A Débora tava começando. Tava. E aí eu fui fazer, e aí muita coisa no achismo ou no... Tentando ser coerente com coisas que eu não sabia, mas eu fui lá, porque eu lembro da minha mãe falando, não, é importante. E esse negócio pegou muito em mim, tipo, eu mesmo despreparado, eu falei, não, é importante. Vai Vou lá. que eu acerto a boa, mano. Vai que eu resolvo minha vida hoje. E eu fui nos 2 dias, acho que é sábado e domingo, né? Um dia múltipla escolha, outro dia só redação. E na redação fui bem até, porque tinha um professor de português, Daniel, que ele pegava muito no nosso pé. Qual que era o nome? Artigo, não lembro do que. Artigo de opinião. E ele pegava muito no nosso pé disso, de montar. Ele falou, é importante você saber montar o texto, não sei o quê, começar assim, começar assado, usar tais palavras. E aí ele ajudou bastante e por conta disso eu fui bem. Então eu creio que se eu tivesse um preparo melhor e maior, com mais tempo, eu conseguiria ir muito melhor no que eu fui. Sim. E você fez Enem? Fiz. Que ano que foi? O que eu fiz pra valer foi 2015, mas em 2014, quando eu fiz como treineira, a Eu minha fiz 2 nota... vezes também, 12 e 13. A minha nota teria até dado pra eu passar, só que eu ainda não tinha concluído o ensino médio. E aí eu fiquei naquela tristeza, né, de... Não tenho diploma. E eu ainda era menor de idade, então não dava pra fazer o que hoje é o Não, esse ano que veio foi Enseja. mal. E aí, isso Aí eu bateu fiz, aí até deu certo, mas que eu passei nervoso, assim, que eu pensei, gente, que eu bati em porta de supletivo em 2014. pedindo pra terminar a escola. Perguntando, vocês aceitam menor de idade aqui no supletivo? Não aceitamos, sei lá o quê. Aí eu tive que
estudar mais um ano e tal. Mas sabe quem que tem uma história parecida com a sua? O Gil do Vigor, ele tinha falado no BBB. Sério? Que no vestibular que ele fez, ele de propósito tava esquecendo a identidade dele, porque ele achava que ele não ia conseguir, então ele tava esquecendo a identidade pra ser barrado na porta. E a mãe dele foi atrás dele e falou, não, você vai dar certo, mesmo se você não passar agora, você consegue uma bolsa. Conseguiu a bolsa. Ah, mas o Gil, acho que ele, mano, ele estudou muito, né? Mas na época, ele não, estudou super, mas ele ainda achava que ele não ia conseguir. O homem que hoje está fazendo um pós-doutorado nos Estados Unidos Nossa, ele é maravilhoso. quis faltar ao vestibular achando que ele não ia passar. Ele é maravilhoso. E eu tava totalmente despreparado, mas eu lembro certinho. Qual que foi sua redação, você lembra? Foi persistência da violência contra a mulher. Caramba. Nossa, que foda. Ai, foi bom esse tema. Eu gostei. Você deitou. E sim, eu tirei 940 no ano que eu passei. Isso, mano. 940. Você quase gabaritou a parada. Mas assim, a redação, eu sempre falo que tem que ser um foco, porque é o lugar onde você mais tem chance de você tirar 1000. Porque, por exemplo, se eu acertar todas as 45 questões de humanas, às vezes a nota não vai chegar a 800. Tá. Porque o Entendi. sistema do Enem é louco. Eles não falam qual que é o algoritmo que corrige e as questões têm valor diferente e, dependendo da questão que você erre, acerta, isso? tem porque, por exemplo, eles definem as questões como média, fácil e difícil. Eles fazem até pesquisas com estudantes para ver o nível de acerto das questões. E se você erra uma questão fácil e acerta uma questão difícil, o sistema acha que você chutou. E a questão que você acertou vale menos ou pode até mesmo te tirar ponto. Ah, que vacilo, mano. Por isso que a gente já teve caso, por exemplo, do menino que fechou a prova de matemática e tirou 1006. E, tipo assim, se você acertar todas as questões de humanas, a nota máxima é, sei lá, 800. Então eles dão uma desvalorizada em humanas. Então, a ordem de preferência sempre é redação, matemática. Aí eu não sei se linguagens ou biológicas e humanas. Eu sinto um pouco no Enem que a redação ela é muito mais... Como que eu posso te dizer? Padronizada. É padronizada e um pouco mais... Quadrada. Mas é... Mas eu ia usar um termo que ela é mais exata do que às vezes até a Sim. própria conta de matemática ali. Porque se eu fui muito no que o meu professor Daniel me explicou. Igor, se o seu título for bom e você vir certinho no artigo de opinião usando esse aqui que ele me passou o ano inteiro, você vai bem. Exatamente. E eu fui bem. Agora tem isso ainda, graças a Deus, que a estrutura, a redação ela é corrigida por cinco fatores que dão a nota de redação, e 3 deles são relacionados à estrutura. Então, independente do tema, se você já tiver uma estrutura de redação boa, que dá certo, mesmo que caia um tema muito difícil, você ainda consegue tirar uma nota boa. E como você deve saber um pouco mais disso do que a gente. Como que é, sei lá, esse ano eu vou fazer Enem, como eu sei mais ou menos qual tema vai ser da redação? Ou que vai cair? É a pergunta de $1 milhão. Então, Mas assim, o Enem, geralmente, ele pega uns temas meio aleatórios, justamente pra não acertar. Mas, às vezes, ele coloca uns temas que dava pra gente prever. Assim, como foi, por exemplo, ano passado, o tema foi invisibilidade de pessoas que não têm documentação. Nossa. Mas, em 2015, por exemplo, foi violência contra a mulher, que é algo que muita gente já tá aversado. Então, tipo assim, é muito 8 ou 80, mas o que a gente sempre recomenda é para os alunos estudarem, ao invés de temas específicos, eixos temáticos. Tipo assim, ao invés de estudar, sei lá, violência contra a gestante, estudar saúde. Que aí já dá uma ajuda que, mesmo que caia algum tema mais aleatório, ele vai estar dentro de um desses eixos temáticos. Saúde, educação, segurança, tecnologia. E o Enem tenta, pelo menos, né, colocar temas que digam respeito à realidade de vida dos jovens, que são o pessoal que faz a prova, e tem também textos motivadores junto com a proposta de redação, para te dar uma ajudada. mas o que eu sinto é que, pelo menos quando eu fui fazer a minha prova, que tudo que tava ali na prova era muito distante do que eu tinha estudado. Sim. Principalmente nas questões. Eu falei, eu nunca vi uma prova dessa na minha vida. Também quando eu fiz, eu não lembro nem como que era a redação. Eu falei assim, que isso? É muito distante do que eu aprendi, é muito diferente. Tipo, você vai ler um enunciado, você fica tonto. Sim. E é longa a prova, né? São 90 questões. E a redação, e você tem que passar no gabarito. E é algo que eu sempre brigo todo ano. São questões que não são de nível de ensino médio, são nível universitário. Cai assim, coisas que eu só vi na faculdade, às vezes. E eu fico lá, pensando, gente, como que uma pessoa de 17 anos vai fazer isso? O que te ajudou a se preparar bem? Ih, príncipe.
Ah, na época, sim, fazia muitos Enems antigos, porque querendo ou não, por mais que seja difícil, o Enem tem uma padronização, assim, dos assuntos que mais caem. Mas eu recomendo muito fazer os Enems antigos. Tem alguns livros didáticos, por exemplo, de história. Sempre recomendo que o pessoal estude pelo livro do Boris Fausto, que é um historiador que muitos professores usam para fazer as questões, José Murilo de Carvalho, enfim. Então, a gente tem aí alguns macetes, né? Mas eu acho que principalmente reproduzir questões anteriores e praticar. O que não vale para redação, porque redação vai cair sempre um tema inédito, mas aí é tranquilo de se achar. Então o pessoal consegue ter acesso às provas antigas? Sim, tudo fica no site do Ministério da Educação, bonitinho. Então acho que é o Isso aí melhor é jeito. legal, hein? Agora, Isso aí é legal. Deve sim. ter gente que nem sabe disso aí.